Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula. Aqui é a nossa primeira aula. Nós vamos falar sobre sistemas de numeração e sobre o número, né? A ideia de número. O número, inicialmente, né, ele é muito utilizado no nosso dia a dia em várias finalidades. Uma delas é contar, medir, ordenar, codificar. E existem várias funções. Por exemplo, tem a aplicação prática do número, como contar uma certa quantidade, como identificar, por exemplo, o número da identidade. É uma codificação, a placa de um carro, o número de telefone, o número de CPF. Então, tudo isso é utilizado por nós hoje é, por conta do número, né, em si. Ele tem essa finalidade. E o mundo sem um número talvez seria muito mais complicado do que é hoje. Eles facilitam bastante o nosso dia a dia. Então, aqui tem uma pequena atividade, né, para se vocês quiserem estar resolvendo, mas aqui não tem como fazer porque é uma atividade que era para ser no presencial. Então, eu vou passar uma outra página para vocês fazerem, tá bom? Então, o número, eu vou abrir aqui uma página para vocês verem. Deixa eu só adicionar aqui mais uma página. Eu vou escrever aqui, por exemplo, o número 2 em vários formatos diferentes, ok? Aqui eu vou estar escrevendo ele em algarismo egípcio, em algarismo romano e em algarismo babilônico. Então aqui a gente tem 4 representações do número 2, certo? Aqui nós temos a representação indo-arábica, essa primeira que eu vou circular aqui. Essa aqui é a que a gente mais utiliza, que é o algarismo indo-arábico. Aqui nós temos o algarismo romano, aqui o egípcio, que são 2 hastes, e 2 cravos, que são no algarismo babilônico, ok? Então, o número ele possui várias representações. E essas representações são chamadas de algarismos. Então, quando eu escrevo aqui para vocês, aqui na verdade não é exatamente o número 2, e sim um algarismo que representa o número 2, ok? E com isso a gente vai estar estudando aqui a história dos sistemas de numeração. E o que vem a ser um sistema de numeração? É um conjunto de símbolos e regras que permite ler e escrever números de um determinado conjunto. E aqui a gente tem vários sistemas de numeração. Tem um dos maias, os egípcios, os hindus que a gente utiliza, no caso que é o indo-arábico, né? Os babilônicos e o romano, né? E existem vários, né, sistemas de numeração ao longo da história da humanidade. E o primeiro deles aqui nós vamos tratar, que é o sistema de numeração egípcio, né? Por exemplo, a haste vertical representa 1, o, o osso do calcanhar representa 10, a corda enrolada representa 100, a flor de lótus representa 1000, o dedo indicador representa 10.000, o peixe, a ave ou girino representa 100.000, e o homem deitado fazendo o homem ajoelhado, no caso, de braços erguidos, que é como se fosse tipo uma adoração, ele vale 1.000.000, ok? Cada um desses símbolos tem uma regra para eles, para ser utilizado. Por exemplo, cada símbolo só podia ser repetido no máximo 9 vezes, ou seja, cada um desses símbolos aqui você só pode representar 9 vezes, caso você queira representar algum número. E a cada 10 símbolos fazia-se a troca por outro, de um agrupamento superior, e adicionava-se os valores dos símbolos utilizados para encontrar o valor representado. Assim, por exemplo, aqui ele faz a representação do número 49. Ele sabe, por exemplo, que cada calcanhar desse vale 10. Então, se eu fizer 4 calcanhares, eu vou ter 4 vezes 10, que é 40. E eu vou repetir a haste vertical 9 vezes, no caso. Quando eu, por exemplo, se eu quisesse representar os 50, eu vou colocar mais uma haste aqui, só que como eu fiz um agrupamento de 10 símbolos, eu não posso utilizá-los, né? Eu tenho que trocar por outro símbolo de ordem superior, que no caso aqui vai ser o calcanhar. Então, se eu quisesse representar os 50, seria 5 calcanhares, ok? E com relação à representação, os, os algarismos egípcios, eles não tinham a ordem em que aparece. Por exemplo, aqui no sistema de numeração decimal, você tem que aqui é 49. Mas se você alterar a ordem, você vai ter 94,
ok? No sistema de numeração egípcio não tinha isso. No caso, você poderia representar o número com o mesmo número, invertendo a ordem em que aparecem os símbolos. Por exemplo, aqui é o número 13. Aqui também é o número 13, porque eu vou ter 10 no calcanhar mais 3 hastes. E aqui eu vou ter 3 hastes mais 10, que é a representação do calcanhar, ok? Então aqui não faz nenhum tipo de alteração na posição. Já no sistema de numeração decimal existe alteração na posição dos números, só que se você trocar a posição, você está trocando o número também. E aqui você tem um sistema de numeração babilônico. Aqui você tem o cravo e o asna. O cravo, ele... Deixa eu só ampliar aqui para vocês. O cravo, ele representa o número 1, né? No caso, você pode escrever ele de 1 a 9. E o asna, ele vale 10. E aqui já vem um detalhe bem interessante. A base que eles utilizam não é a base decimal. Por exemplo, a gente utiliza o sistema de numeração decimal, cuja base é 10. Mas os babilônicos deixaram uma contribuição muito interessante. Eles utilizavam um sistema de numeração hexadecimal, no caso, né? Que é a cada 60 em 60. Por exemplo, aqui no caso, ó, quando você quisesse representar um número maior que 59, você, por exemplo, ó, no caso aqui, digamos que eu queira escrever 59 aqui. Eu vou escrever aqui para vocês, vou adicionar uma página para dar um exemplo como funciona. Por exemplo, eu quisesse escrever 59, no caso, eu vou pegar o asna. Ó, o asna vale 10, ó, ele é tipo uma seta para o lado. Então, eu vou fazer aqui uma setinha para o lado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu fiz 5. Aí ele disse que cada um desses cravos vale 1, né? Então eu vou fazer 9 cravos. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer mais um aqui, 9. Tá aqui. Esse número aqui é 59. Eu vou ter 5 asnas mais 9 cravos, ok? No caso aqui, por exemplo, se eu quisesse o 60, eu faria um cravo, tá? Ó, presta atenção. Eu faria um cravo, dava um espaço e faria... E no caso aqui, por exemplo, eu faria outro cravo, ó. No caso, um número maior do que 60. No caso, esse aqui seria 61. No caso, eu não teria necessidade de eu fazer 6 asnas e mais um cravo. Então, bastava fazer 2 cravos, só que entre eles um espaço, assim como tem aqui nesse exemplo. E uma das contribuições foi para a medida de tempo, por exemplo, 60 segundos é equivalente a 1 minuto, 60 minutos equivalente a 1 hora. Isso tudo é contribuição dos babilônicos, ok? Você utiliza hoje no nosso dia a dia a medida de tempo de 60 em 60, que é justamente a contribuição dos babilônicos para a medida de tempo, né? Então a gente ainda hoje utiliza algumas coisas dos babilônicos, ok? Aqui, por exemplo, ele dá um exemplo. Ó. No caso, eu quero representar o número 36, eu faço 3 asnas e 6 cravos. Lembrando que eu só posso repetir cada símbolo no máximo 9 vezes também, né? No caso aqui, ó, o sistema de numeração babilônico não possuía símbolo para representar o zero. Nesse sistema, era usado o espaço entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento, e o símbolo utilizado para representar 1 era o mesmo do 60. A contagem era feita em agrupamentos de 10 em 10 e também de 60. Assim temos aí, no caso, ele dá os exemplos, né? Ó, como eu dei o exemplo aqui do 61, ele deu um espaço. Então, quando você viu um cravo muito separado, isolado, ali você teria, no caso, 60, ok? E aqui, por exemplo, 71, no caso, bastava fazer um 60, né? Ó, no caso, não precisaria repetir 6 vezes o asna, né? No caso, você colocaria apenas um cravo, dava um espaço para dar a ideia de zero, né? Eles quase inventaram o zero, né? O zero foi uma invenção recente. Assim, de acordo com a história da humanidade, não é tão... Comparando com a história da humanidade, é uma invenção recente. Então, nós temos aqui, no caso, o 71. Aqui você vai ter 60, mais 10, 70, mais um cravo, 71. No caso, 60 mais 10, 70, mais um, 71. E aqui tem um sistema de numeração
romano, que vocês utilizam bastante também, né? Tem gente que utiliza para representar até horas também. De alguns relógios vem em algarismo romano, né? Bem interessante. E aqui, por exemplo, tem os valores. E aqui, no caso, tem alguns detalhes, né? Por exemplo, o 1, ele é representado pela letra I. O 5 é representado pela letra V. O X é representado no caso, o 10 é representado pela letra X. O 50 para o L. O C, no caso, representa 100, o D 500 e o M 1000. Só que tem algumas regras para utilizar esses números, né? No caso, esses algarismos, perdão. Deixa eu só escolher essa página aqui para a gente continuar. Aí tem o seguinte, as regras do sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano apresenta as seguintes regras. Nós temos aqui, né, que os símbolos I, X, C e M só podem repetir no máximo 3 vezes. Tem essa regra. Não pode ter 4 M's, por exemplo, na representação do sistema de numeração romano. Okay? Só pode repetir o M, o X e o C no máximo 3 vezes. Um símbolo colocado à esquerda do outro, de maior valor, indica a subtração. Por exemplo, você sabe que o X vale 10, certo? E o C vale 100. Se você colocar o X à esquerda de 100, você está dizendo que aqui é uma subtração. Ó. Você tem aqui, ó. Se você colocar aqui à direita, você vai ter uma soma. Mas se você colocar à esquerda, como está nesse exemplo aqui, ó, XC, X é menor do que C, porque 10 é menor do que 100. Você está indicando uma ideia de subtração. Assim como, por exemplo, você tem aqui 5 e quer representar 4, coloca um I na frente do 5, porque o I vale 1. Aí no caso aqui, ó, 1 menos 5, isso aqui representa 4. E aqui no caso 5. Sempre quando você coloca um símbolo à esquerda do outro de maior valor, representa uma subtração, ok? Então é bem tranquilo. Por exemplo, o M vale 1000 e você colocar o C na frente do M, isso quer dizer que você está subtraindo 100 de 1000. No caso aqui, você representa o 900. Se eu quisesse representar o 999, o 999 ficaria assim, ó. CM, certo? Que é 900. Agora, para representar 90, você coloca XC, porque X vale 10, certo? E C vale 100. Aqui 990. E agora o 9, você coloca o I na frente do X. Ok? Então aqui vai ser 999. Então é a representação em algarismo romano. Sempre colocando um símbolo de menor valor na frente do outro para indicar a subtração do que você quer, tá bom? Então aqui no caso, ó, tem outras regras também, ó. O I só pode subtrair de V e de X. O X só pode subtrair de L e de C, porque L é 50 e C, no caso aqui, é 100. O C só pode ser subtraído de D e de M. E assim tem esse conjunto de regrinhas aqui que a gente tem que obedecer para poder representar o nosso número em algarismo romano, ok? Então é um pouquinho complicado, mas vai ter alguns exercícios para vocês fazerem, a gente também pode solucionar junto e não vai ter problema nenhum, tá bom? No caso aqui eu peço que vocês façam a atividade que eu vou estar passando para vocês, podem dar uma lida aqui. Tem esse outro detalhe, por exemplo, quando você quer representar um número na casa dos milhares e dos milhões, né? Tem esse detalhe aqui, por exemplo, se eu quiser 10.000, basta colocar um traço em cima do X, porque o X vale 10. Se eu quiser 10 milhões, coloco outro traço aqui. E assim sucessivamente, você vai acrescentando o traço para indicar a classe dos milhares e dos milhões, tá bom? No caso aqui, você tem 5.000, ó, que é um V, que vale 5, só que você quer representar 5.000, você coloca um V e um traço para indicar que ele está sendo multiplicado por 1.000, ok? Prosseguindo aqui, nós temos essa atividade que eu vou passar para vocês fazerem. Vocês vão copiar no caderno, tá? Lembrando, não mandar no grupo, tá? Vocês vão mandar no meu privado do professor Jardel. Vai mandar a tarefinha copiada e respondida, tá bom? Essa questão 1 não precisa copiar o texto dela. Eu quero que vocês copiem apenas o que está aqui, ó. A partir daqui até aqui, vocês vão copiar e responder. Aqui é apenas um exemplo, né, de como se fazer a questão 1. No caso, ele vai dar para vocês em algarismo egípcio e quer que você represente esse número. Por exemplo, ó,
No caso da flor de lótus, ela vale 1.000. Então, aqui você vai ter 1.000 mais 1.000, 2.000, certo? No caso, você vai ter 2.000 mais... Cada corda enrolada vale 100, mais 100. Cada calcanhar vale 10, você tem 3, então mais 30. E cada traço vale 1, mais 6 traços, né? Então, você vai ter o número 2.236. É isso que você vai fazer. Você vai decifrar quais números são esses aqui na letra A, letra B e letra C. Quanto é que cada um vale. Aqui, no caso, você também vai decifrar, só que aqui vai ser em algarismo egípcio e algarismo babilônico. Você vai calcular todos eles, né, no nosso sistema normal e vai fazer uma referência. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a corda enrolada, ela vale 100, certo? Uma corda enrolada vale 100. Então, você vai procurar o número que vale 100 em algarismo babilônico, ok? Aqui, por exemplo, você sabe que quando você tem um asna separado de um grupo de algarismos, né, de símbolos do outro, você sabe que só ele vale 60. Então, aqui você tem 60. E cada asna vale 10. E 60 mais 10 é 100. Então, você vai fazer a ligação, ó, do B com o 1. Então, agora vocês vão fazer o restante, no caso. Você vai decifrar quanto é que vale esse número, quanto vale esse outro e vão fazer a ligação, tá bom? Então, é bem tranquilo. Vamos aqui agora para o próximo. A questão 3 diz o seguinte: represente o símbolo do sistema de numeração romano. Aqui, no caso, você vai apenas representar em sistema de numeração romano. Eu vou fazer a letra B para vocês, vocês fazem a letra C e o restante. Bem, 8.000, né? No caso, quando eu quero representar 8, você vai escrever o 5, né, e o 3. Como você quer 8.000, você passa o traço em cima desses dois símbolos, ok? Então, aqui eu tenho 8.000. Agora, o 300. Você sabe que o C vale 100, então você pode representar o C até no máximo 3 vezes. Aqui você tem 8.300. O 20, você sabe que é só repetir 2x. Então, 8.320 é o 8 com o traço em cima, que representa 1.000, fica 8.000, mais 3 Cs, que cada C vale 100, 300, e 20, no caso, representa 2x. Aqui eu vou deixar para vocês a questão 4 e vocês façam a letra A e a letra C da outra questão. Prosseguindo aqui na questão 5, diz o seguinte: você já viu algum relógio, algum desses números abaixo? Ó, como eu falei para vocês, tem relógios que vêm em algarismo romano. E você vai dizer que horas está marcando no relógio. Sempre lembrando que o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior os minutos, ok? Então, aqui você vai me dizer que horas está marcando aqui, tá bom? No caso, a questão 6 não precisa fazer, tá? Porque é uma questão de desafio, mas quem fizer tá de parabéns, tá? Fica aí o desafio caso você queira fazer, mas não é obrigatório, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.